Artigos sobre hipnotismo e sugestão, 1888 até 1892. Introdução do editor inglês. Após retornar de Paris a Viena em 1886, Freud dedicou por alguns anos grande parte de sua atenção ao estudo do hipnotismo e da sugestão. Naturalmente, embora o assunto pareça em muitos pontos, por exemplo, nos estudos sobre a histeria e no necrológico de Charcot, os trabalhos escritos nesse período e diretamente referentes aos dois temas pareciam ou não existir ou estar fora de alcance, exceto o prefácio à tradução de La Suggestion, 1888 até 9, de Bernheim, e o artigo sobre um caso de cura pelo hipnotismo, 1892 até 93. Como se verifica, podemos agora, entre esses dois, inserir 3 outros trabalhos bastante extensos. Em primeiro lugar, conseguimos devolver à luz a resenha do livro de Forel sobre hipnotismo, em 1889, a qual parece nunca foi reeditada. Os outros dois, à sua maneira, são trabalhos recém-chegados. Ambos só vieram à luz em 1963. Destes, o primeiro é realmente um velho conhecido. O artigo, que tem por título Tratamento Psíquico ou Mental, 1890, que se encontra na edição estandarte brasileira, volume 7, Imago Editora, 1972. Esse artigo não foi incluído nas Gesammeltschriften, mas foi editado no 5º volume de Gesammeltwerk, sendo atribuída a ele a data de 1905, juntamente com outros trabalhos, como os 3 ensaios e o relato do caso clínico de Dora. Foi ali classificado como uma contribuição à Die Gesundheit, um manual coletivo de medicina em 2 volumes, de caráter semi-popular. O artigo versa sobre hipnotismo e não encerra alusão sequer às descobertas de Freud, exceto uma possível e única referência impressa ao tratamento catártico. Sempre pareceu misterioso que Freud retrocedesse 15 anos no tempo, subitamente em 1905. Recentemente, a explicação desse fato foi dada pelo professor Saul Rosenzweig, de Washington University de St. Louis. Suas investigações mostraram que a data de 1905, até há pouco tempo sistematicamente atribuída a esse trabalho, realmente era a data da 3ª edição de Die Gesundheit, fato que os editores daquele manual deixaram de indicar. Sua primeira edição fora publicada em 1890 e já continha o artigo de Freud, tal como o temos agora. A segunda edição surgiu em 1900, Tratamento Psíquico ou Mental. Portanto, simplesmente se situa junto dos demais trabalhos de Freud, publicados naquele período. De direito. Deveria ter sido incluído neste volume depois da resenha de Forel. A outra novidade, pelo que sabemos, é uma revelação. Trata-se de um artigo sobre hipnose, com o qual Freud contribuiu para um manual médico, Therapeutisches Lexikon, editado por Abam e publicado pela primeira vez em 1891.
Saiu uma segunda edição em 1893 e uma terceira em 1900. Nenhum vestígio da existência desse artigo seria encontrado em alguma parte, até ele ser descoberto pelo Dr. Paul F. Cranfield, editor de Bulletin of the New York Academy of Medicine. A experiência clínica de Freud com o hipnotismo pode ser rastreada de modo um tanto detalhado. Em seu estudo autobiográfico, 1925, ele relata que, quando ainda era estudante, compareceu a uma exibição pública feita por Hansen, o magnetizador, e se convenceu da autenticidade dos fenômenos da hipnose. Edição Estandarte Brasileira, volume 20, Imago Editora, 1976. Além disso, mal tinha seus 20 anos, Freud ficou sabendo que seu futuro colaborador Breuer, um homem quase 15 anos mais velho, às vezes empregava o hipnotismo com fins terapêuticos. A essa época, entretanto, muitas sumidades médicas de Viena ainda manifestavam opiniões alarmistas ou céticas sobre o assunto. Ver, por exemplo, os comentários de Meinert, antigo mestre de Freud, citados na resenha de Forel. Somente quando aos 30 anos de idade chegou à clínica de Charcot, em Paris, foi que Freud verificou que a sugestão hipnótica era reconhecida e vinha sendo usada correntemente. A profunda impressão que isso lhe causou está evidenciada no relatório que escreveu quando de seu regresso de Paris em 1886, abre parênteses, 1956-A, fecha parênteses, assim como em muitas outras passagens subsequentes. Depois de se estabelecer como neurologista em Viena, tentou valer-se de diferentes métodos, como eletroterapia, hidroterapia e curas de repouso para os tratamentos das neuroses. Entretanto, por fim, retornou ao hipnotismo. Abre aspas. Durante essas últimas semanas, fecha aspas. Escrevia ele a Flies, em 28 de dezembro de 1887. Abre aspas. Utilizei-me da hipnose e tive uma série de pequenos porém notáveis êxitos, fecha aspas. Na mesma carta, relatava que já assumira o compromisso de traduzir o livro de Bernheim sobre sugestão. Mas essa extrema rapidez não era resultado de entusiasmo, pois, numa carta a Flies, em 29 de agosto do ano seguinte, que provavelmente acompanhava uma cópia do seu prefácio, este com a data de agosto de 1888, ao livro de Bernheim, ele escrevia que só aceitara a tradução em meio a muita hesitação e por motivos meramente práticos. Freud, 1950, carta 5. A sugestão hipnótica, sem dúvida, era uma preocupação imediata, porém, mais uma vez, no estudo autobiográfico Ibid, volume 20, ele menciona que, abre aspas, desde o princípio usei a hipnose de uma outra maneira, diferente da sugestão hipnótica, fecha aspas. Naturalmente, com isso, estava se referindo aos métodos de Breuer, de usar o hipnotismo para determinar a origem dos sintomas. Existem algumas dúvidas quanto à data exata em que começou a aplicar esse novo método. Contudo, por certo, usou-o no caso de Frau M. von N., que começou a tratar em maio de 1889, ou possivelmente um ano antes. Daí em diante, aderiu cada vez mais ao método catártico de Breuer. Nesse ínterim, continuava o interesse de Freud pela sugestão hipnótica. A tradução da obra de Bernheim parece ter sido concluída no início de 1889. Nessa época, Freud já estava em contato com August Forel, conhecido psiquiatra suíço,
cujo livro sobre hipnotismo ele resenhou em 2 fascículos, em julho e novembro de 1889. E foi com a apresentação de Forel que, entre a publicação dos 2 fascículos, fez uma visita de algumas semanas a Bernheim e Liebeault, em Nancy. O motivo para fazer tal visita, conforme nos conta Ibid, volume 20, foi a ideia de aperfeiçoar sua técnica de hipnose. Pois o fato é que Freud não se considerava um grande adepto da arte de hipnotizar, ou então era mais sincero do que muitas pessoas para reconhecer as limitações do método. Já em 1891, quando publicou a contribuição ao Dicionário Médico de Bonn, a qual será encontrada adiante, ele estava provadamente consciente dessas dificuldades e, ademais, começava a se irritar com elas. Sua irritação foi expressa novamente, logo depois, numa nota de rodapé à tradução que fez, em 1892 até 94. Das Lenços do Mardi, de Charcot. E, ainda com maior franqueza, numa passagem do caso clínico de Miss Lucy R., nos Estudos sobre a Histeria, 1895. Edição Estandarte Brasileira, volume 2, Imago, editora, 1974. Muitos anos mais tarde, resumira sua posição nas 5 lições, 1910, Ibid, volume 11, editora Imago, 1970. Abre aspas. Mas logo a hipnose passou a me desagradar, quando verifiquei que, apesar de todos os meus esforços, não conseguia produzir o estado hipnótico senão numa parte dos meus pacientes, decidi abandonar a hipnose, fecha aspas. Mas o momento adequado ainda não tinha chegado. Continuou a utilizar a hipnose não só como parte do método catártico, mas também para sugestão direta. Em fins de 1892, publicou um relato minucioso de um caso desse tipo, especialmente bem-vindo. Além disso, no mesmo ano, fez a tradução de um segundo livro de Bernheim, 1892. Embora dessa vez sem a introdução. No entanto, levou pouco tempo para que concebesse um sistema pelo qual pudesse produzir os efeitos da sugestão, sem a necessidade de colocar o paciente em estado de hipnose. O primeiro passo foi substituir o sono hipnótico por aquilo que denominou estado de concentração. Estudos sobre a Histeria, Ibid, volume 2, Imago, editora, 1974. A seguir, desenvolveu a técnica da pressão, simplesmente exercendo pressão com as mãos sobre a fronte do paciente. Conseguiu obter informação desejada. Não está esclarecido se teria empregado esse método pela primeira vez no caso da Miss Lucy, ou no caso de Fraulein Elisabeth von R., sendo que ambos os tratamentos começaram no final do ano de 1892. Naturalmente, esse método era utilizado apenas no tratamento catártico e não no tratamento sugestivo. Não é possível saber com precisão a época em que Freud abandonou esses diferentes métodos. Numa conferência proferida no final de 1904, abre parênteses, 1905a, fecha parênteses, ele declarava, abre parênteses, Ibid, volume 7, editora Imago, 1972, fecha parênteses, abre aspas. Ora, há uns 8 anos não tenho usado a hipnose com fins terapêuticos, exceto para algumas experiências especiais, fecha parênteses. Portanto, desde mais ou menos 1896, talvez seja esse o período que marca o fim da técnica da pressão, pois, na descrição de seus métodos, no começo de A Interpretação dos Sonhos, 1900 até
e entre colchetes 1899, e Bide, volume 4, Imago, editora, 1972. Não faz qualquer menção à semelhança, contato com o paciente, embora nessa passagem ainda recomendasse ao paciente manter os olhos fechados. Porém, numa contribuição ao livro de Loewenfeld, sobre as obsessões, na qual descrevia sua técnica, 1940, escreveu explicitamente, abre aspas, ele, entre colchetes Freud, nem mesmo lhe solicita que fechem os olhos e evita tocar neles, assim como evita qualquer outro procedimento que possa lembrar a hipnose, fecha aspas, Ibid, volume 7, Imago, editora, 1972. Na verdade, no fim, ainda restava um vestígio do hipnotismo, o, abre aspas, ritual que diz respeito à posição em que é efetuado o tratamento, a qual é remanescente do método hipnótico, a partir do qual se desenvolveu a psicanálise, e que Freud pensava merecesse ser mantida por muitas razões. Fecha aspas. Sobre o início do tratamento, 1913, Ibid, volume 12, Imago, editora, 1976. O período durante o qual Freud fez algum uso efetivo da hipnose situa-se, portanto, no máximo entre 1886 e 1896. Naturalmente, o interesse de Freud pela teoria do hipnotismo e da sugestão durou mais tempo. Aqui a controvérsia com respeito a correntes que podem ser esquematicamente descritas como Charcot versus Bernheim, entre a opinião do Salpêtrière, segundo a qual a sugestão não passa de uma forma leve de hipnose, e a opinião da escola de Nancy, de qual a hipnose era simplesmente produção da sugestão. É possível detectar sinais de vacilação na atitude de Freud relativo a esse debate. Na carta de Flies, de 29 de agosto de 1888, que já citamos, e que ele remeteu imediatamente após redigir seu prefácio ao livro de Bernheim, Freud escrevia, abre aspas, não compartilho dos pontos de vista de Bernheim, que me parecem unilaterais, e, em meu prefácio, procurei defender a opinião de Charcot, fecha aspas. A orientação segundo a qual Freud assim procedeu pode ser desprendida do seu próprio prefácio aí está entre colchetes número 1. Naturalmente, isso se deu antes de sua visita a Nancy, que provavelmente o influenciou muito, de vez que, não muito tempo depois, em seu obituário de Charcot, 1893, manifestava críticas à, abre aspas, abordagem exclusivamente nosográfica da escola de Salpêtrière, fecha aspas. Diante dos fenômenos hipnóticos, abre aspas, a limitação do estudo da hipnose aos pacientes histéricos, a diferenciação entre grande e pequeno hipnotismo, a hipnose dos 3 estágios de grande hipnose e caracterização desses estágios por fenômenos somáticos, fecha aspas. Tudo isso fez declinar o conceito dos contemporâneos de Charcot, quando Bernheim, discípulo de Liebelt, passou a elaborar a teoria do hipnotismo a partir de um fundamento psicológico mais abrangente e a fazer da sugestão um ponto central da hipnose. Ibid, volume 13, editora Imago, 1977. No entanto, em diversas passagens, Freud insistiu na impressão do termo sugestão e no fato de que o próprio Bernheim não conseguia explicar o mecanismo do processo. Por exemplo, já na resenha de Forel, 1889,
e também no caso clínico do Pequeno Hans, 1909, edição estandarte brasileira, volume 10, editora Imago, 1977, e nas conferências introdutórias, 1916 até 17, e BID, volume 16, Imago Editora, 1976. Retornou ao tema uma vez mais na Psicologia de Grupo, 1921, e BID, volume 18, Imago, Editora, 1976. Trabalho esse que há alguma série de discussões, tanto sobre sugestão como sobre hipnose. E aí, uma nota de rodapé. Ele se afastava claramente de sua tendência anterior a apoiar os pontos de vista de Bernheim, abre aspas. Parece-me que convém acentuar o fato de que as discussões contidas nessa sessão não nos induziram a abandonar que as concepções discutidas nos induziram a abandonar a concepção de Bernheim sobre a hipnose e a voltar à concepção naif, que significa ingênuo em alemão, anterior. Consoante Bernheim, todos os fenômenos hipnóticos podem ser atribuídos ao fator da sugestão, que por si mesmo não é possível de qualquer outra explicação. Chegamos à conclusão de que a sugestão constitui manifestação parcial do estado de hipnose e que a hipnose se fundamenta solidamente numa predisposição que sobreviveu no inconsciente desde o início da história da família humana. Fecha aspas. O tranquilo equilíbrio nos pontos de vista de Freud a respeito dessa controvérsia foi expresso numa frase de uma carta sua a Robeck. Muitos anos depois, a 20 de fevereiro de 1930, abre aspas, na questão da hipnose, realmente tomei partido contra Charcot, ainda que não estivesse inteiramente a favor de Bernheim. Fecha aspas. Freud, 1960, página 391. A despeito de haver abandonado cedo a hipnose como método terapêutico durante toda a vida, Freud nunca hesitou em expressar-lhe seus sentimentos de gratidão. Nós, psicanalistas, declarou ele nas conferências introdutórias, 1916 até 17, edição estandarte brasileira, volume 6, Imago, editora, 1976, abre aspas. Podemos afirmar que somos seus legítimos herdeiros e não esquecemos quando estímulo e esclarecimento teórico devemos à hipnose. Fecha aspas. E disso deu uma explicação mais específica num de seus artigos sobre técnica, 1914, abre aspas. Ainda devemos ser gratos à velha técnica da hipnose por nos ter mostrado os processos psíquicos simples da análise, numa forma isolada ou esquemática. Só isso pode nos dar coragem de construir, no tratamento analítico, situações mais complexas e de mantê-las claras diante de nós, Ibid, volume 7, entre colchetes número 1.